nosso coração está sempre o povo da Gafanha. Amém. Não, irmão Leandro, irmã Carla, servos do Senhor. Amém. Amém. E toda a igreja, que Deus possa sempre os abençoar. Amém. Que Deus possa sempre responder à vossa oração, ao vosso Senhor. Amém. Feliz está o meu coração. Feliz está a minha alma de chegar aqui e ver o trabalho que está feito. Vocês são parabéns. Amém. Glória a Deus. Eu sou um chorão. Amém. Eu sou um Jeremias. Quem conhece Jeremias, eu sou Jeremias. Amém. Me alegro quando eu derramo minhas lágrimas na presença do Senhor, porque eu amo a palavra do Senhor. Eu sou como Paulo, um espinho na carne. Amém? Porque eu sei aquilo que Jesus sofreu para a salvação de todos nós. Amém? Quando o Senhor olhou para a terra, escolhendo, procurando alguém que pudesse vir para a salvação de todos nós, o Senhor nos encontrou um justo. E nós sabemos, irmãos, que a palavra do Senhor nos ensina que grandes homens de Deus oravam ao Senhor, buscavam ao Senhor, tinham comunhão com o Senhor. Mas sempre que o Senhor queria usar, todos falhavam. O homem é falho. Por isso, nesta manhã, é hora de perdoar ao seu irmão se falhou para com ele. Amém? Hoje é a hora, hoje é o dia de vir à mesa, à beira da mesa, com o Senhor. E nós não devemos fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós devemos olhar para nós, como a palavra do Senhor diz, examinar-se a si mesmo. Amém? A palavra do Senhor não acusa nós de participarmos da ceia. A palavra do Senhor chama-nos a atenção. Será que eu sou digno de tocar, de participar da ceia do Senhor? Aquele que está fraco, fortaleça-se para tomar a Santa Ceia. E nós somos fracos quando nós dizemos: eu não pequei. Nós somos mentirosos quando nós dizemos: eu não peco. Todos nós pecamos. Amém? Eu quero dizer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Uma palavra que todos nós conhecemos, uma palavra maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra em Mateus, no Evangelho de Mateus, o capítulo 7. Uma palavra que todos nós conhecemos. Uma palavra para o dia de hoje. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Aleluia. O versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E até aqui, amém? Sobre este versículo. Vamos falar sobre este versículo. Amados, nós vemos que o Senhor diz: entrai pela porta estreita. E quando o Senhor fala para nós, quando o Senhor nos vem instruir para que nós possamos passar pela porta estreita,
é para que nós possamos verdadeiramente ser um povo abençoado, um povo correto na presença do Senhor. Porque nós sabemos que larga a porta que nós encontramos, que nós olhamos, nós seguimos essa porta, procuramos a porta mais larga, porque é mais fácil de passar. Mas quando o Senhor fala, entrai pela porta estreita, Ele quer dizer, na porta estreita, nós vamos ver, enxergar qual é os nossos defeitos. Nós precisamos de largar aquilo que é o mais fácil, aquilo que é o mundo, porque nós sabemos que no mundo nós encontramos tudo quanto é fácil. Coisas que nos são muitas das vezes oferecidas que não é preciso pagar o preço. Coisas que nós encontramos no caminho e muitas vezes nós pensamos, olhando nos nossos olhos, se nós não passarmos na porta estreita, olhamos com os olhos carnais e aí nós vamos se perder. Quando nós passamos na porta estreita, nós vemos e nós temos tempo de pensar aquilo que nós temos que fazer. Nós passamos temos um tempo em que nós precisamos de estar aos pés do Senhor. Aleluia. Nós precisamos de estar de joelhos, passando o tempo todo orando ao Senhor, levantando as mãos e olhando para o Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque nós temos, amados, num tempo que não é para brincadeiras. O Senhor está voltando. O Senhor, Ele está próximo. Eu costumo dizer, quando eu falo da vinda do Senhor, em que Ele está mesmo na curva, vindo, já chegando onde nós se encontramos. E existem momentos em que muitos não têm tempo de se aproximar de Deus. Quantos nós temos encontrado, quantos nós temos tido notícia em que saiu de casa e já não regressou, porque o inimigo ceifou a sua vida. Tantas notícias que nós temos ouvido, o Senhor está falando através da sua palavra, através de notícias. Se nós vermos agora o que aconteceu em Espanha, amados, quantas pessoas tiveram a oportunidade de vir aos pés do Senhor? Muitos que ouviram, muitos que viram com os seus olhos, muitos que foram evangelizados e não aceitaram. De repente, vai um temporal e ceifa a vida. Muitos que estão desaparecidos nem sequer são encontrados. Então, nós temos que passar pela porta estreita. Temos que trilhar um caminho aonde nós possamos estar na presença de Deus. Muitas das vezes há para nós ofertas que nós temos que dizer não. É verdade. Nós não podemos aceitar tudo que nos é mostrado, tudo que nos é oferecido. Muitas das vezes nós temos que dizer não. Ainda que muitas das vezes custa dizer não, nós temos que dizer não, para que nós possamos continuar na presença de Deus. Para que a nossa salvação não venha ficar em risco. Será que se o Senhor viesse agora, neste momento, todos nós subimos com Ele? Será que você tem a certeza no seu coração? Será que você pode dizer: sim, eu estou pronto para a vinda do Senhor? Muitas das vezes nós temos que passar na porta estreita e pensar: Senhor,
como está a minha vida. O que eu fiz que não havia de fazer, o que eu não fiz e devia ter feito para estar aos teus pés. Porque nós vivemos um tempo em que os homens, o mundo lá fora, não quer nada com Deus. E a palavra do Senhor diz que nós somos um povo escolhido, chamado para ser testemunha do Senhor. Amém. Aleluia. Como você tem sido testemunha do Senhor? Como a minha vida tem sido testemunha de Deus? Será que eu tenho agradado ao Senhor? Será que a minha vida tem sido uma vida exemplar para que aquele que está lá fora possa enxergar em mim Cristo pregado na cruz do Calvário, ressuscitado para a salvação de todos nós? Será que o seu vizinho, o seu trabalho, tem conhecido isso? Você tem sido exemplo? Nós temos sido exemplo. O Senhor nos chamou para nós sermos o sal da terra. Nós temos aqui, que nós olhamos na Gafanha da Nazaré, podemos olhar e dizer que somos minoria. Mas você tem que ser o sal da terra para temperar esta cidade, esta vila, esta aldeia, aonde você passar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que ser diferente. Nós colocamos dentro de um tacho, quando vamos fazer uma comida, várias qualidades de comida. E nós temos que colocar o sal. Se nós não colocarmos o sal, a comida não tem gosto. E foi para isso que o Senhor nos colocou aonde nós estamos, para nós sermos o tempero deste mundo. Temos que entrar pela porta estreita. Não é de qualquer forma que nós agradamos ao Senhor. Não é de qualquer forma que nós mostramos quem é Cristo na nossa vida. Não é de qualquer forma que nós possamos brilhar lá fora para que digam verdadeiramente: ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus. Não é fácil, é difícil servir a Deus. Temos que passar pela porta estreita. Muitas das vezes temos que pedir ao Senhor: vai-me dando onde o caminho, Senhor. Temos que pedir ao Senhor, temos que renunciar muita coisa, olhando, enxergando com nossos olhos, tendo o desejo de algo, e passando na porta estreita e dizer: não posso. Tem que haver a renúncia para que nós possamos ser um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Só assim nós somos dignos, amados, de servir ao Senhor. Só assim nós somos um povo separado. Aleluia. Só assim nós somos um povo que possamos entrar nas portas da Nova Jerusalém, que está preparado para o Senhor e seus santos. A palavra de Deus que não entra no céu, não entra na Nova Jerusalém de qualquer forma. Se você tiver tristeza, angústia, ódio e muitas outras coisas, você não entra. Eu não entro. Se eu odiar o meu irmão, se eu não tiver uma vida santa no altar, na vinda do Senhor, muitos vão ficar. Porque não quiseram passar na porta estreita. Servir a Deus não é de qualquer forma. Servir a Deus não é para todos. Servir a Deus é para aqueles que entram na porta estreita.
Timóteo, falando, ensinando, pregando a palavra do Senhor, já falava de que ia haver dias trabalhosos, dias difíceis, em que nós iríamos ensinar e nem todos iam aceitar o nosso ensino. Porque ia haver homens de coração duro, ia haver homens que iam olhar para nós, iam olhar para o mundo, iam cobiçar aquilo que não lhe pertencia. A palavra do Senhor nos alerta, aleluia, daquilo que nem tudo é fácil, nem todas as horas nós iremos passar, aleluia, dias na presença de Deus alegres. Nós conhecemos a palavra e a palavra do Senhor nos ensina. Paulo, quem conhece a passagem de Paulo era um homem que perseguia o povo de Deus, ao ponto de ser transformado pelo Senhor. Mas teve de haver uma transformação. Paulo deixou de ser um homem que perseguia o povo de Deus para vir agora pregar a palavra do Senhor, ensinando, aleluia, o povo, alertando o povo, em que Paulo foi um homem que se converteu ao Senhor verdadeiramente. E aí nós vemos que Paulo, passando, aleluia, pela porta estreita, ele conheceu verdadeiramente ao Senhor e ele deixou das coisas que não agradavam ao Senhor para agradar ao Senhor. E nós somos igual. Nós, para sermos um homem, uma mulher de Deus, nós temos que deixar os velhos caminhos. O velho homem tem que ficar para trás. Temos que se converter verdadeiramente. Ou nós se convertermos, ou então continuamos sendo a mesma coisa. E o Senhor não se agrada. Ou somos convertidos ou convencidos. E hoje nós vemos que há muito povo dentro das igrejas que não é convertido, mas é convencido. É verdade. E se nós formos convencidos, nós não agradamos ao Senhor. Quem não agrada ao Senhor jamais irá ser um povo, irá entrar na nova geração. Temos que renunciar coisas que muitas das vezes custam renunciar. Coisas que muitas das vezes nós queremos para nós, queremos ficar para nós, e nós não devemos guardar aquilo que é do velho homem. Nós devemos sim aceitar ao Senhor. Nós olhamos e vemos que o mundo é um mundo de invejas. E quando o mundo é um mundo de inveja, nós vemos que nada vai dar certo. Quando nós olhamos e vemos o homem procurando, ultrapassando aquilo que é o povo de Deus, nós vemos lá fora na rua, quando nós pregamos, o que nós somos muitas das vezes xingados pelo homem, porque não querem saber de Cristo, não querem saber da salvação, não querem saber, não amam o seu irmão. A palavra diz que aquele que não ama o seu irmão jamais será salvo. Então nós temos que olhar, ver, nós temos que passar pela porta
nos leva, nada paga aquilo que é salvação em Cristo Jesus. Nós devemos olhar, nós devemos procurar agradar ao Senhor. Nós devemos procurar andar nos caminhos de Deus para que nós possamos verdadeiramente ser um povo abençoado. A palavra do Senhor diz que numa certa cidade passava um homem, onde havia ali uma mulher que enxergava quando aquele homem passava na rua. A diferença entre aqueles que passam pela porta estreita e aqueles que andam de qualquer forma. A palavra diz que aquela mulher enxergava, via aquele homem passando todos os dias naquela rua. E pela maneira daquele homem caminhar, pela maneira de ser daquele homem, aquela mulher viu que era um homem de Deus. E todo crente tem que ser assim. Todos nós temos que ser assim. Nós temos que fazer diferença aonde nós caminhamos. Amém, Jesus. Nós jamais podemos enxergar com nossos olhos carnais, querendo buscar, ultrapassar, como se chama dizer, a perna ao nosso irmão. O mundo é dessa forma. O mundo trabalha dessa forma, porque não querem passar pela porta estreita. É uma escola. Passamos na porta estreita. Nós aprendemos muita coisa. Nós aprendemos como estar na presença do Senhor. Nós aprendemos como servir ao Senhor. Nós aprendemos a amar o nosso irmão. Nós aprendemos, aleluia, procurar, aleluia, estar da melhor forma para que o Senhor se agrade de nós. Amém, Jesus. Quando nós passamos na porta estreita, sentimos o amor em que Jesus se entregou por todos nós. Quando Paulo pediu ao Senhor para que tirasse o espinho na carne, Paulo viu verdadeiramente, conheceu verdadeiramente como servir a Deus, porque Paulo se converteu e ele agora verdadeiramente serviu ao Senhor. Ele mudou a sua maneira de ser. Ele deixou ficar para trás aquilo que era do homem e agora começou a viver a Deus. Por isso, ele conhecendo, aleluia, dando valor àquilo que é ser um servo de Deus, ele amava o próprio Deus. Ele padecia pelo próprio Deus. E nós conhecemos a história de Paulo, em que ele passou grandes dificuldades na porta estreita, aleluia. Se ele andasse a porta larga, eu não sentia aquilo que era servir ao Senhor. E aqui nós vemos que Paulo pediu ao Senhor que tirasse o espinho da carne. E muitos falam muitas coisas sobre Paulo, que era isto, era aquilo. Não. Paulo, o espinho na carne, era quando ele sentia aquelas chicotadas que ele levou. Quando ele navegou, aleluia, aquele barco afundou e ele teve que a nado, aleluia, passar pela porta estreita. Ele servia ao Senhor verdadeiramente e ele sentia no seu coração a dor de levar a palavra do Senhor. Ele sofria pelo povo. Por isso, nós podemos aprender muita coisa nas cartas de Paulo. Ele deixou para nós um ensino. Ele procurando o povo em Coríntios, ensinando o como servir ao Senhor, o como passar pela porta estreita, o como ser um servo do Senhor. E ele padecia por isso. Paulo sofria. Paulo passava fome. Paulo passava sede.
Paulo passava dificuldades, grandes dificuldades, quando ele passava pela porta estreita. Ele vivia a palavra do Senhor. Ele procurava ser um servo fiel ao Senhor. E ele queria passar isso para o povo, ensinando o povo como servir, como estar na presença de Deus. Por isso, muitas das vezes, ele era recusado. E ele sofria, o seu coração se afligia. Esse é um espinho na carne. Quando nós, muitas das vezes, olhamos para o povo do Senhor e nós queremos pregar, queremos levar a palavra, quando nós pagamos o preço do jejum, quando nós separamos um tempo para o Senhor e nós choramos, nós clamamos, é o espinho na carne. Nós vemos que o irmão veio aqui. A oração do irmão. Amados, pode até para nós ser umas palavras simples, mas da maneira que o irmão se colocou aqui na presença do Senhor, palavras sinceras. O espinho na carne. Ele chorou. Nós vimos aqui quando ele começou a chorar. O espinho na carne. Ele sabendo de onde veio, ele sabendo onde está, ele sabendo, tendo a certeza para onde vai, o espinho na carne. Por isso as suas lágrimas correram no rosto. Paulo era de uma forma. Quando ele verdadeiramente queria pregar para o povo, ensinar o povo, e o povo não queria, não ouvia, passava num ouvido, saía no outro. Paulo queria que fosse de outra forma. E Paulo chorava. Paulo sofria. Paulo sofreu. Porque era o desejo dele que todos fossem salvos por Cristo Jesus. Aleluia. Quando nós aceitamos a palavra do Senhor e fazemos a vontade do Senhor, passando pela porta estreita, deixando de lado aquilo que os outros falam, que os outros dizem, mas verdadeiramente, ainda que padeça, o Senhor abençoa, o Senhor se agrada. Por isso eu quero dizer para o irmão, busca o Senhor. O Senhor se agrada. Ainda que muitas das vezes não sai palavras, aleluia. Ainda que muitas das vezes não há palavras para falar ao Senhor de agradecimento, não há como se aproximar dele para que nossas palavras não chegam, o Senhor se agrada. E Ele é contigo. Te esforça na presença do Senhor. Continua a ser o homem que tu és. Continua. E o Senhor irá te abençoar. Em nome de Jesus. Temos que entrar na porta estreita, para que nós possamos verdadeiramente, aleluia, ser diferente, um povo diferente e agradar ao Senhor. Porque nós não possamos andarmos de qualquer forma. Precisamos de dizer não a muitas coisas. Para que nós possamos agradar ao Senhor, temos que dizer não. Não quero. Eu sigo ao Senhor. Eu sou um servo de Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração. Aleluia. Amém? Para nos ter essa terceira. Glória a Deus. Eu não quero